Já. Gravando. Boa noite, sou a Adriana. Boa noite, meu nome é Marlúcia. Somos as relatoras da equipe 8 e daremos início à apresentação do trabalho da disciplina de Comunicação Empresarial, orientada pela professora Marivan Tavares. O nosso programa vai começar, será um programa transmitido ao vivo. Vocês serão os telespectadores que participarão de casa. Vocês são em forma de plateia, mas a participação de vocês será através de e-mail. Daremos início agora à apresentação das pessoas que compõem a nossa equipe, que é feita pela Cristiane Cavalcante, que é a relatora. Denilton Barroso, que vai ser o entrevistado. A Gleice Assis, que é a organizadora. Adonias Farias, que vai ser o apresentador. O Ismael Monteiro, que vai ser o entrevistado. E o Marcelo Vinícius, que será o apresentador. A nossa equipe abordará o tema ética e responsabilidade social, repensando a comunicação das organizações. Boa noite, senhoras e senhores. Boa noite. Boa noite, telespectadores. Boa noite, professora Marivan Tavares. Nosso programa de hoje, no Ética e Gestão Empresarial, vamos entrevistar dois grandes ilustres convidados. Vamos falar sobre ética e responsabilidade social, repensando a comunicação empresarial. Onde teremos a participação do deslumbrante e grande Ismael Monteiro. E o grande, maior ainda, professor Françoni, participação especial, que é o Denilton Barroso. Então, mas Marcelo, nós estamos esquecendo de alguma coisa. Então, Com certeza, uma peça que é brilhante também na nossa apresentação, no nosso programa, que é a nossa assistente de palco, Gleice Ganzaroli. Uma voltinha, por favor, pessoal. Linda como sempre, né? Por isso que eu gosto de fazer esse programa. bem, então vamos dar início ao nosso programa, que entre nossos entrevistados e uma salva de palmas para o nosso entrevistado. Vamos acelerar, bem acomodados. www.etica.ge.com.br, acessar o nosso site e enviar suas perguntas para o nosso e-mail que está aparecendo aí na sua tela. Bom, falando sobre ética, nós queremos abrir o nosso programa que fala justamente sobre ética. O que é ética, então? Boa noite, telespectadores, as pessoas que estão vendo esse Brasil todo aí, né? Então, o que a gente pode dizer? Antes de a gente falar, né, os morais que norteiam a conduta humana perante a sociedade. Essa seria o que poderia se resumir mais ou menos o que é ética. Você em casa pode conferir na sua tela a definição do Mário Sérgio Cortella, doutor, filósofo, subsecretário do professor Paulo Freire, de Educação. É um conjunto de princípios e valores que você usa para responder as três grandes perguntas da vida humana. Quero, devo, posso. O doutor Mário Sérgio Cortella, querido professor Françoni, ele traz essa proposta de que às vezes a gente quer algo, pode, mas não deve. Com certeza. Às vezes a gente pode algo, deve, mas não queremos. Né? E aí que entra o conflito, que se torna às vezes um dilema nas questões éticas. Você foi feliz na sua colocação, porque quando a gente fala que é a conduta humana perante a sociedade, quando a gente fala sociedade, a gente fala de pessoas. Quando fala de pessoa, fala de grupo de pessoas que vivem dentro da sociedade. Então, para cada grupo de pessoas existe uma determinada ética. Por exemplo, a ética médica, em que o compromisso deles é salvar vidas, independente de quem seja. Até no presídio em si, há a ética dos presidiários. Principalmente, quem nunca viu aqui um boato dizer que a pessoa que é estuprador, que comete estupro, desculpa a palavra, quando entra no presídio, já sabe muito bem a qual sentença ele está apto a ter que ser feito. Então, para você ver como até menos... Exatamente. Ainda
na ética, nós podemos ver a origem da ética. O que você tem que falar sobre essa origem? A ética, como já pode ver no vídeo também, fala que ele vem do ethos. O que é ethos? Ethos é uma palavra grega que vem a ética. No entanto, o significado de ethos, na realidade, é caráter, o modo de ser do ser humano. Tipo quando a gente está em casa, né, e nosso pai fala, olha, nessa casa não se fala palavrão. Então o ethos naquela casa, que é a ética daquele local, não, a característica é não falar palavrão. Não é permitido no caso, porque uma ética é uma regra moral da casa. Ok, exatamente. Nós também temos o nosso querido convidado, Ismael Monteiro. Não tem alguma pergunta para ele? Sim. A pergunta que eu tenho para vocês, Ismael, é sobre responsabilidade social. O que vem a ser responsabilidade social para a organização de hoje? A empresa ter ou participar de responsabilidade social. Bem, boa noite a todos, em primeiro lugar. Boa noite. Só que o que eu poderia dizer, a minha resposta, antes de tudo isso, eu trouxe um vídeo que eu gostaria de apresentar agora para vocês, com a plateia também, e vai dar mais ou menos para a gente ter a noção dessa responsabilidade social hoje para as organizações. Vamos lá. O vídeo da MTV, da nossa plataforma. Então, produção, pedir a produção que apague as luzes para dar aquele clima mais cinematográfico, por favor. Esse aí mesmo, pode. Geniais, espetáculos com diversas porcarias no ar. Isso porque alguns profissionais são capazes de qualquer coisa na luta pela audiência. E isso pode acontecer em qualquer empresa de comunicação. É por isso que a lei da responsabilidade dos pais na educação dos filhos e de especialistas na classificação indicativa de horários são nas empresas e veículos de comunicação os maiores responsáveis pelo conteúdo que exibem. O Brasil será melhor se todos assumirem suas responsabilidades. Um pouco do vídeo do que nós assistimos agora é aquela responsabilidade das redes de televisão que eles colocam, que o que é proibido para certa idade vem em cores, dizendo a partir de 18 anos, de 14 anos. Então, essa é a responsabilidade que eles assumiram quanto sociedade, de não apresentar uma coisa que não pode ser exibida de tal horário. Então, assim, o comercial é mais ou menos para tentar apresentar para nós dessa forma a responsabilidade social das empresas. Mas, bem, se falando se tratando da sua pergunta, quando você faz o que é hoje a responsabilidade social para as organizações, eu poderia dizer, usar as palavras de alguns já se tem um conceito, ou na verdade não se tem um certo desse conceito, né? Cada autor levanta uma questão quanto à responsabilidade social. Um diz que é o compromisso da organização para a melhoria da qualidade de vida das pessoas, da sociedade. Então, as empresas utilizam isso. E hoje para as empresas que é o pilar, é o centro, é o que segura hoje, é o que sustenta uma organização, uma empresa, é justamente esta responsabilidade social que ela exerce diante da sociedade. Bem, então, para esclarecer mais essa dúvida para os nossos telespectadores, nós temos um slide ali, onde irá mostrar o que vem a ser responsabilidade social. Mas antes a gente tem, que faturar todos os nossos comerciais. A gente volta já já. Olha aí, hein? Responsabilidade. Faça essa palavra acontecer. Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome. Brasil, um país de todos. Ok, programa. E, dando continuidade ao nosso debate, senhor Ismael, vamos à nossa confirmação sobre responsabilidade social. Para esta lei 2002, páginas 6 e 7, responsabilidade social pode ser definida como o compromisso que uma organização deve ter com a sociedade, expresso por meio de atos e atitudes que afetam positivamente o campo ou alguma comunidade de modo específico. Ou seja, confirmando quase a atuação que o nosso querido Ismael trouxe para nós nessa noite no nosso programa.
Professor Francioni, o senhor é um professor muito conhecido, inclusive questões éticas, o senhor acaba não citando algumas empresas de práticas ilícitas. Na sala de aula nós podemos identificar isso, muitos alunos comentam isso, enviam vários comentários do nosso programa aqui, de outros assuntos abordados. E eu queria saber do senhor, já houve alguma proposta antiética dentro do mundo universitário? Comente um pouco sobre isso. Acontece, né? Infelizmente, há os bons profissionais e os maus profissionais, né? Então, que a gente pode mudar esse caminho para fazer que você mude de ideia. Já aconteceu várias vezes, só que eu tenho uma percepção diferente dos demais. Eu tento seguir por um caminho onde a ética me leve ao meu sucesso. E não aconteça de que os meios justifiquem os fins. Mas todo um processo que contenha toda uma seguridade, que contenha uma confiança. De chegar lá e poder dizer que eu consegui. Não somente porque eu consegui através de falcatruas ou algo parecido. Eu tenho um exemplo, senhor professor de logística, administração de produção, inclusive, né? Lá nas universidades de Manaus. E, por exemplo, professor, se estou esperando alguma carga na minha empresa e essa carga não foi liberada pela Cefaz, se atrasar essa carga, vai atrasar a produção, os meus colaboradores vão ficar sem trabalhar, consequentemente vou ter prejuízo, vou ter que demitir essas pessoas por prejuízo da empresa. E aí? Mas existe um jeitinho brasileiro lá na Cefaz que dá para liberar essa carga. O que o administrador deve fazer? Qual a posição ética que deve ser tomada nessa hora aí? Aí a gente já leva um pouco já para a organização. A partir do momento que você coloca na empresa como princípio a eticidade, como seu valor a eticidade, você não pode ser um mau exemplo. Por mais que isso venha te prejudicar, por mais que isso venha a favorecer a tua empresa, mesmo que momentaneamente, isso mais tarde pode te trazer problemas. Então, é melhor que você sofra um pequeno dano agora do que futuramente sofrer uma catástrofe. É necessário, claro, que ninguém gosta de perder dinheiro, entendeu? Mas a eticidade, ela vem com essa proposta seguinte: por mais que você não consiga isso momentaneamente, mas é uma busca a longo prazo do seu sucesso, entendeu? Então, há necessidade de ter o produto, mas não pode devido aos danos fiscais, então a gente tem que resolver primeiro, por mais que isso traga danos à empresa, mas com certeza, futuramente, a gente não vai sofrer nada com o fisco, com o governo, nem com outras entidades responsáveis. Muito bem. Marcelo, só para acrescentar, Marcelo, Pois não. o que acontece nas organizações hoje quando acontece o que você está querendo dizer nessa pulada de cerca aí para facilitar algum processo? É devido, muitas vezes, as organizações possuírem uma burocracia grande demais. Ela tende a atrapalhar de toda forma. Então, o que a gente alerta hoje é que as empresas facilitem um pouco, seja corporativo, seja também externo, essa documentação, esse processo todo para se chegar a algo na mão do cliente ou do fornecedor, que seja mais ou menos dessa maneira, porque às vezes quando acontece essa burocracia, aí há esse jeito brasileiro que você está dizendo, dessa jeito fácil que a gente encontra por aí. Me parece, aí já é uma opinião própria, que essa burocracia vai empurrando a ética, deixando a ética de lado, porque ela vai justamente favorecer a prática de propinas. Então, eu vou burocratizar todo o processo justamente para que me ofereçam propina e eu facilite algum processo ou outro para quem tem realmente, quem possa pagar de verdade. A ética, como a gente pode ver, está totalmente relacionada à responsabilidade social, porque a empresa que é antiética, ela acaba não sendo responsável socialmente com ela mesma, com seus stakeholders, enfim, não é verdade? Nós temos uma outra definição de responsabilidade social. Antes dessas fotos do professor Francioni, que é do Peter Drucker, o maior guru, né, de marketing, que nós já podemos conhecer, que o Ashley cita, que chama a atenção para o fato de que é justamente em função da empresa ser bem sucedida no mercado que cresce a necessidade de atuação socialmente responsável, visando diminuir os problemas sociais. Quanto maior as distâncias de poder, a burocracia das empresas, maior também serão os problemas sociais. E aí é uma bola de neve, uma vida. Ei, Ismael, você que participou do Aprendiz, né? E com seus projetos de responsabilidade social,
fez com que empresas hoje estão bem-sucedidas. O que você pode nos passar para nós e para os telespectadores sobre como a responsabilidade social pode ser usada como estratégia para o marketing? Bem, eu cheguei à final, né, do aprendiz, como todo mundo sabe, e a minha estratégia foi isso. Assim, nós temos uma grande riqueza aqui, o Amazonas é rico, então quando se tratou de Amazonas, se trata de um povo que preserva, de uma mata que ainda existe, de animais que as pessoas podem vir e encontrar aqui. Essa é mais ou menos essa imagem, mas que também não é tão distorcida, né? Ainda existe também, nós preservamos sim ainda nossas florestas, né? Apesar de algumas pessoas, algumas empresas ainda não atentarem para essa preservação que o Amazonas faz. E hoje posso dar exemplo, né, de um estado que praticamente conseguiu o que o outro estado da região norte queria, que a Copa do Mundo sediada em Manaus não foi pelo outro meio, a não ser o marketing verde, que utilizou para que nós já em 2014 já possamos ter a sede aqui em Manaus. Então não foi nada mais, nada menos que esse uso do marketing voltado à região norte, a Amazonas, que está aí agora. Daqui a um tempo vamos presenciar tudo isso. E o Peter já dizia, quanto ao Estado, esse comprometimento que o Estado tem de não ser mais só ele agora. Já Silva vai focalizar muito bem isso, que hoje as empresas já começam a olhar que não é só a responsabilidade mais do Estado, mas de um povo todo, como as empresas, organizações, instituições que existem hoje aqui na nossa região norte, que vai contribuir para que esse fato aconteça. 2014 já está bem próximo, então há essa movimentação toda. E a sociedade também, já olha isso, dizendo assim, não é mais só a responsabilidade do Estado, não é mais só a responsabilidade do governo, municipal, federal, estadual, mas sim a sociedade toda, para que se volte um pouco para o estado social, que é o que vai acontecer na cidade de Manaus, toda uma estrutura, tanto cultural, quanto estrutura mesmo de física, que nós estamos esperando isso. Outra pergunta que eu tenho para fazer a vocês, Mel, uma empresa recentemente você lançou o seu projeto, que hoje é líder de mercado, que é a Intime, né? Uma empresa que hoje é líder do mercado, está em primeiro lugar no ranking de venda cosméticos, né? Para cosmético masculino. E de que forma você usou essa peça assim, fundamental, que é a responsabilidade social, que hoje levantou a Intime no pico? Vai existir aí, é a comunicação, nada mais do que comunicação. É aquela pessoa em que você vai buscar lá fora quais necessidades do mercado e traz para dentro da empresa, que a empresa passa a saber aquilo que está fora, ou através da responsabilidade social, que você leva algo da empresa até ele. Então, quando se fala responsabilidade social, ela vai além do que nós, muitas vezes gestores, nós temos de visão, de desenho, que é a empresa no centro, como núcleo, depois vem fornecedores, clientes, acionistas e outros que estão em volta. Mas tem aquelas pessoas que não são nossos clientes, muitas vezes, que estão muito mais adiante. É aí que a responsabilidade social entra, que ela vai buscar aquelas pessoas que ainda não está ainda no nosso meio. Ok, nós temos ainda aqui algumas fotos para demonstrar sobre em produção. Por favor, apaga as luzes só do início do estúdio. Só no início do estúdio, por favor. Apaga tudo. Aí, o professor Franço Nito fazendo as Vou iluminar aí que a gente mudou aí para ajudar as crianças carentes com divulgando a cultura, leitura. Tem um forró iluminado. Olha a putaria. Justamente arrecadando fundos justamente para ajudar essas famílias carentes. E aquele ali é um caboclinho lá da comunidade monteiriana. É isso aí, pode passar. Tem mais fotos aí? É uma maneira de praticar a responsabilidade social. Passa, tem mais? Não, né? Então, parabéns, professor, pela sua iniciativa. Nós vemos realmente que escolhem trabalhar, que praticam a responsabilidade social, mesmo ganhando salários menores. E isso é fundamental na empresa, não só comunicando através de normas, procedimentos, que é aquela ética normativa, mas aquela ética que envolve, que faz com que as pessoas realmente se sintam parte da organização. Estamos pegando um gancho do que você está falando, que o colega falou. É importante lembrar que hoje as empresas, as organizações, elas estão mais focadas no que geralmente as empresas elas vivem do lucro.
Mas hoje em dia, se elas só focarem nisso, realmente elas perdem mercado. Porque alguns autores eles falam que as empresas deixaram apenas de pensar naquilo que pode ser legal e que pode ser bem bom financeiramente para ele, mas também atentar aos aspectos morais da sociedade, aos aspectos éticos, que é a moralidade também, entendeu? Aos aspectos sociais também. Então, hoje em dia, a ética, junto com a responsabilidade social, são sim fatores que levam a imagem da empresa a um patamar, como a íntima, como foi citado, a um patamar de liderança. Por quê? Porque eles não visam somente o lucro, eles visam dar um retorno daquilo que a comunidade passa para eles em forma de quê? De responsabilidade social, que é cursos que algumas empresas, que claro, como costume, eu não costumo citar nenhuma empresa, de cursos oferecidos dentro das empresas que não pagariam custo nenhum para a sociedade e, no entanto, qualificam essas pessoas para o mercado de trabalho. O senhor citou aí que não gosta de citar algumas empresas, mas nós temos que citar os nossos patrocinadores, porque o nosso programa está chegando ao final, infelizmente, gente. Queria um Mas não percam, hein? Mas além do Instituto Alumiar e da Intimer, Banda larga, nossa banda larga, nossa, aquele salve feito um pouquinho. Você pode continuar enviando seus e-mails, acesse o nosso site www.eticaempresarial.eticage.com.br ou envie para o nosso e-mail eticaresponsa@eticage.com.br. Acesse de sua casa, faça sua pergunta, não deixe de participar do nosso debate. Bom, Marcelo, chegou em nossos estúdios Alessandro, entre comunicação, ética e responsabilidade social. Quero te agradecer já pela participação aqui no nosso programa. Um abraço. Posso responder? Pode, o professor Massoni quer responder. Pois não. Então, quando é relacionado, eu gostaria de felicitar o Alessandro, foi muito feliz na colocação dele, na pergunta dele. Lembrando que a comunicação ela é fator importante. Antes de vir para o programa, eu assisti uma palestra que eles falaram bem sobre a comunicação dentro da organização deles. Se eu não me engano, uma refinaria, que eu não me recordo o nome agora. No entanto, qual o papel da comunicação? É juntar a responsabilidade social com a ética. Por quê? A gente só tem informações através da comunicação. A comunicação é que transmite essas informações. Então o que acontece? A empresa, antes de ela fazer qualquer ação dentro das comunidades, ou da comunidade que ela está inserida, ou mesmo em outras, ajudando outras coisas, como é o caso de catástrofe que tem acontecido no nosso país, acontece o quê? Antes de ela fazer isso, ela reúne informações com dados necessários para poder fazer essas ações. Só que esses dados são filtrados de forma verdadeira, de forma simples e clara e objetiva. Ou seja, facilitando tanto quem está enviando os seus donativos para uma empresa séria, no caso, fazendo isso de forma de coração, no caso, uma empresa que realmente é séria, porque ela tem essa imagem de passar uma segurança, de que ela reúne a comunidade e a sua empresa, a sua gestão, no caso, para fazer essa responsabilidade social, ela também utiliza-se de um quarto fator, que é o marketing. Através dessa responsabilidade de tocar no coração das pessoas para ajudar determinada comunidade e a empresa ser intermediadora disso, a imagem da empresa também é elevada. Ou seja, definindo, né? A empresa passa a ser uma empresa desejada pela sociedade. A sociedade deseja que essa empresa continue permanente no mercado. Complementando isso daí, um exemplo bem prático de que algumas empresas estavam recolhendo donativos para as enchentes, nas cidades que foram vítimas das enchentes, e algumas pessoas estavam saqueando esses postos, né, que estavam recolhendo os donativos. Ou seja, estava violando justamente a ética responsável, né, socialmente responsável, que na verdade seria revertida para a comunidade que deveria ser ajudada. Então, a empresa que está recolhendo tem essa responsabilidade também de cuidar, de assegurar que essa ajuda chegue até as pessoas realmente necessitadas. E daí precisa haver uma comunicação e uma integração totalmente sólida, bem sólida. Outra pergunta, temos tempo ainda, produção? Vamos lá, uma próxima pergunta. Chegando outro e-mail da Ávila Portugal, do bairro Coroado.
Opa! Qual a importância da ética dentro da organização para o seu desenvolvimento através da comunicação? Ismael, Posso responder? Você pode repetir novamente, é um pouco longo e para simular bem. Qual a importância da ética dentro da organização para o seu desenvolvimento através da comunicação? Bem, agora ficou mais claro. Eu gostaria de agradecer a Adila pela pergunta e dizer qual a importância, né, para o desenvolvimento. No caso, eu não falei. A partir do momento que a empresa ela é ética, ela tem resposta no mercado. Mas lembrando uma coisa, só fazendo um recalque na história. A ética, ela é estimulada nas organizações não porque os acionistas, os dirigentes, gestores são bonzinhos. Na realidade, ela convém de vários escândalos que teve antes de sujar a imagem de grandes empresas que atuavam no mercado de forma antiética. Ou seja, de forma que ela divulgava uma coisa e na realidade fazia outra. Que ela divulgava de uma marca dizendo que ajudava certa comunidade, digamos assim, e, no entanto, utilizava de forma errada, ou seja, exploravam para ganhar o lucro para si. Agora, quanto à pergunta, eu posso dizer que é importante, por quê? Porque a partir do momento que a empresa ela pratica a eticidade dentro da organização, ela tende a dissimular isso para os seus colaboradores. Dissimulando os seus colaboradores, o seu público interno em si, ele já faz a imagem da empresa lá fora. Então, isso ajuda a disseminar a comunicação que tem entre os gestores em passar as informações corretas e verdadeiras aos seus colaboradores. Também eles são fatores de pessoas que divulgam isso de forma clara, objetiva, porque eles vivenciam isso dentro da organização. Ok? Exatamente. Temos tempo ainda? Temos ainda 3 minutos. Alguém mandou mais algum e-mail aí para o nosso site? Chegou em nossos estúdios lá da Amazonino Mendes. Distante, hein, isso aí? Nosso internet é boa, né? Leandro Prestes. A democracia nos dá o direito e o dever de votar em políticos, representantes do povo. Como podemos verificar se os candidatos são ou não são éticos? Porque em todas as empresas colocam nos seus princípios, nos seus valores também, somos éticos, apesar de não praticarem sempre a eticidade, como tem ressaltado o nosso querido professor François. Nós vivemos uma democracia, é verdade, mas também uma democracia que apoia a burocracia, ou, como diria o Leonardo Boff, a burocracia. E nós devemos, na verdade, agir de acordo com a exigência da atuação democrática no nosso país, começando por nós mesmos. Se nós anulamos o nosso voto, se nós branqueamos o nosso voto, você não está ajudando o poder público a ser bem definido, não é verdade? Você está ajudando a ele ser derrubado. Então, para você saber, você tem que conhecer. O nosso professor François foi candidato ano passado e tal, muitos conheceram, mesmo assim não ganhou. É difícil, né, entender cabeça de eleitor, que nem cabeça de juiz de bumbum de neném, você nunca sabe o que vai sair de lá. Mas a opinião própria é essa. Conheça o seu candidato, conheça, saiba de onde ele vem, quais são as origens dele. Aí você vai saber se realmente ele tem a ética como princípio ou não. Queremos agradecer a todos vocês, a audiência maravilhosa. Já para gente, nossos convidados. E esse foi mais um Ética e Gestão Empresarial. Voltamos na próxima semana. Muito obrigado. Participaram enviando e-mail, elas vão concorrer a um brinde. Ao contrário, ao contrário. Eu vou detalhar mais ou menos como é que esse trabalho foi desenvolvido. As nossas reuniões, elas se deu no sábado, no horário em que conciliasse para que todos pudessem reunir. Então, no dia 16, nós definimos as tarefas e escolhemos o nome fantasia do nosso programa. No dia 23, elaboramos a pergunta do repasse para a equipe 2. No dia 30, a checagem do andamento das tarefas, como tudo estava acontecendo, para que não deixasse tudo para a última hora. E também fizemos o orçamento, as confecções dos crachás, todo o aparato que nós utilizamos aqui. E no dia 2, fizemos o ensaio geral de tudo o que aconteceu aqui. Então, essa foi a organização do nosso trabalho. E
durante as nossas reuniões houve muita criatividade, fizemos um brainstorm, todos citaram ideias e nós tentamos enquadrar para se chegar o mais próximo possível. Receba de coração, por favor. É muita emoção. No caso, é dia 13, né? São tantas emoções. O e-mail já foi postado pela professora e quem ganhou o brinde foi? Ánima Portugal. Que bom que foi uma mulher, né? Cuidado É dela. Não, pode não? À vontade. É dia 7 de dezembro, eu vou resultado. A gente está sorrindo ainda, porque depois das colocações.